Gustavo Scarpa ontem se destacou no jogo. Ele fez 3 gols. Ele é um jogador decisivo, é um dos jogadores decisivos desse time do Palmeiras, até pelas bolas paradas. O Gustavo Scarpa é muito decisivo. E ele ainda não renovou seu contrato com o Palmeiras. O contrato do Scarpa se encerra no fim do ano, no fim desse ano. O Scarpa, pelo que eu sei, tem propostas do Flamengo, inclusive tem sondagens do Flamengo. O Edmundo, inclusive, trouxe essa notícia, Mauro, no canal dele, no YouTube. O Flamengo não gosta de pegar jogador do Fluminense, né? Ex-Fluminense. O Flamengo não gosta. Mas ele já teve o Gerson, teve o Kennedy, tem o Pedro. O Palmeiras, ele deve brigar para manter o Scarpa? Para mim, deve, pelo que ele vem jogando. Você acha que o Palmeiras ele deve fazer um esforço para manter o Scarpa? Ou o Palmeiras sabe muito bem fazer esse planejamento? De achar, eu acho que já foi o período dele, pode ir embora, como aconteceu com o Felipe Melo, como aconteceu com o William Bigode. Vocês acham que o Scarpa vai renovar com o Palmeiras? Ou realmente o Palmeiras vai encerrar o ciclo do Scarpa? E ontem ele foi o destaque da partida, né? Não, o Scarpa, quando ele sai do Fluminense, que ele vem pro Palmeiras, ele sai como... Ficou um tempo parado, porque negócio de como pegar o passe no Fluminense, aquele negócio que criou aquele passe. Mas é um jogador de destaque. Você vê que o Abel botou ele de lateral esquerdo em um certo momento, falou, aí é jogador pra Europa, pra jogar de lateral esquerdo. Se sair pro Flamengo, é uma equipe também que tem dinheiro, pode tirar hoje qualquer um também, como o Palmeiras pode tirar, né? Tudo dependendo do que ele quer. Seguindo o Palmeiras, ganhando títulos, e pra uma nova aventura, um clube também que chega para disputar título, que é o Flamengo. Eu acho que ele tá muito tranquilo, joga bem. Eu sempre gostei do Scarpa, bate muito bem na bola. Eu acho que ele até devia jogar por dentro, no esquema tático, assim. Ele e o Rafael Veiga de meia, um completa o outro, né? Às vezes joga aberto pelo lado esquerdo, mas joga muito bem. E se não ficar no Palmeiras e ir pro Flamengo, é por opção dele, não porque o Palmeiras não vai querer. Diferente do Felipe Melo, do Gerson ou do Jair, os caras já estavam veteranos, né? O cara tem 28 anos. Tem 28 anos. Tá jogando bem. É verdade, tá na reta de chegada do encerramento do compromisso dele e tal. O Palmeiras não tá vivendo nenhum instante infernal, precisa vender jogador, aquele negócio todo. O cara tá agradando. Saiu aplaudido pela torcida. Eu não vejo, só se ele decidir sair mesmo, é uma outra conversa. Mas eu não vejo, se o Palmeiras puder segurar, se ele continuar nessa mesma toada, eu acho importante. Ele tem 28 anos, é um contrato de 1 ou 2 anos, não sei, eu acho que é importante se o Palmeiras tentar segurar. Imagino, eu não sei o que corre dentro do gabinete lá da presidente, mas imagino que seja interessante ele continuar. Não sei se o Mauro Betting, que tem informações importantes de bastidores, chegam para ele, nem procura. Ele abre, tropeça nelas. Pode dar alguma coisa mais profunda sobre isso. Ainda está meio aberta essa situação, faz parte até de uma negociação, né? A gente, aliás, acabou de acompanhar como eles falam na Espanha, ele Culebron Mbappé, né, que é uma novela absurda, né, não estou falando que é desse nível, mas as coisas demoram um pouquinho para definir. Agora, técnica, taticamente, até por identidade, ele é muito importante, né, e o próprio Abel ontem, aproveitando no momento, e não porque ele estava ao lado dele, mas foi uma ótima partida do Scarpa, o Scarpa é um dos caras, como o próprio Rony, que jogaram de lateral, né, o Scarpa jogou de lateral esquerdo contra o Flamengo no Centenário, como o Rony jogou de lateral direito em Abu Dhabi contra o Chelsea na final do Mundial. Então, assim, é um cara muito importante, e tem sido cada vez mais importante, não só para bater escanteio, levantar a bola na área, não, criando, assumindo a bronca e tal. Já chega a 12 gols pelo Palmeiras e Libertadores, foi o primeiro hat-trick dele, 3 gols num só jogo, não só no Palmeiras, na carreira, uma série de circunstâncias, é um jogador muito importante, sim. Eu entendo que é importantíssima a permanência dele, mas passa por uma série de situações, sim. Eu acho que ele só sai pra fora. Eu não vejo muito sentido ele trocar o Palmeiras por outro clube brasileiro. Não dá pra reforçar o adversário direto. Claro, o Flamengo tem grana, o Atlético tem, mas o Palmeiras também tem, então, e ele já tá bem adaptado, já tá vencedor no Palmeiras, já fez sua história, então eu imagino que se ele sair vai ser pra fora. E com 28 anos, normalmente não é um cara que chama atenção no mercado europeu, mas livre no mercado pode chamar. Uma coisa é vir aqui, um time da Europa, e pagar por um cara de 28. Ele pra Espanha, né, algum tempo atrás. E de graça, assim, livre, pode acontecer. Mas vocês acham que um time europeu contrataria o Scarpa com 28 anos? Eu não acho, não. Muito difícil. Eu acho muito difícil. Acho que a chance é porque é de graça. Se fosse investir 1 milhão de euros, não ia investir. Nada. Zero. E é pela idade, não é preconceito. E é uma constatação de mercado. Né? Baratíssimo. Se fosse qualquer grana, nenhuma chance. De graça, talvez.
né? Não num time top, não, um time médio pequeno. Mas de graça pode ser. Se fosse que colocar R$1, não ia colocar, mas de graça talvez. E outra, pode ter um custo também aí, né, Mauro? Alto, porque o Palmeiras, se o Flamengo não se interessasse, ele não ofereceria uma renovação alta pro Scarpa. Também, até pela questão Agora, de idade, como ele vai estar livre, o Flamengo sondando, o Palmeiras talvez se sinta obrigado a aumentar o valor da renovação. E faz porque parte. o Flamengo vai jogar pesado até para incomodar o Palmeiras. E isso também Lembrando existe. da situação do Pedro, né? Também não, e existe há muito tempo. E tem O um Flamengo caso... sempre sonhou com isso. Não, e um caso não tão recente, já assim, nossa, já faz uns 8 anos. Quando o Luiz Fabiano voltou a última vez para o São Paulo, o Corinthians fez uma belíssima proposta para ele. Sabedor que ele ia para o São Paulo. E o que aconteceu com essa proposta? Era só para inflacionar o adversário direto. O São Paulo tem que pagar muito mais, porque ficou com medo do Luiz Fabiano jogar no rival. E aí ele acabou fechando com o São Paulo, mas você é muito mais caro. Isso também acontece. Estou falando que é exatamente isso. Mas é estratégia de mercado e não é só no futebol. Mas antes de encerrar, como esse programa de informação, eu recebi uma informação importante aqui de 2 fontes muito boas, tá? Dizem o seguinte, o caso Gustavo Scarpa. O Palmeiras já fez várias tentativas para que ele continuasse. Essa é a informação que eu recebi e que ele recebe em dia, gosta muito do Palmeiras, está jogando muito bem, não tem atrito, mas a esposa e ele decidiram viver na Europa, nem que seja para um time de médio porte. Eles decidiram morar na Europa. Palmeiras tentou, e talvez até tente. Essa informação me parece importante, porque a gente estava falando sobre isso logo na abertura do programa. Então, a esposa e ele decidiram morar na Europa. Nada contra o Palmeiras. Está feliz, recebe em dia, grande time, 28 anos, eles querem viver na Europa. Olha aí, ó, então é uma baita informação do Vanderlei Nogueira aqui na Jovem Pan, que provavelmente então o Scarpa não vai seguir no Palmeiras, vai aí se interessar pelo futebol europeu já no meio do ano ou só pro fim do ano? No primeiro momento que puder, porque o Palmeiras está tentando fazer, porque o contrato acaba nesse ano, né, Mauro? Acaba no fim do ano. No fim do ano, esse ano ainda. Então a decisão é deles. Então, ó, Vanderlei Nogueira trazendo essa notícia de que provavelmente o Scarpa vai deixar o Palmeiras porque é o interesse da família dele e da esposa viverem na Europa. Agora, é a escolha certa, vocês acham? Porque ele tá no auge no Palmeiras. Ele joga muito bem, é um dos jogadores decisivos, pode entrar ainda mais na história do clube. E o Scarpa, com a idade que ele tem, ele não vai para um grande clube europeu. O Vanderlei mesmo disse, mesmo que seja um time médio. Acho que nem um time médio, tá? O que seria um time médio na Europa hoje? Talvez o Betis, digamos, eu pegar o exemplo que contratou o Luiz Henrique do Fluminense. Por exemplo, aí, como destacou e informou o Vanderlei, assim, e vale para o Scarpa, vale para qualquer um, né? E eu, por exemplo, quando eu falo para qualquer um, eu vou falar sempre de mim, porque eu não tenho a menor capacidade nem pretensão de falar para as outras pessoas. Muitas das minhas escolhas depende não só da questão financeira ou profissional, depende muito da questão pessoal e para cada um é uma situação. Né? Então, assim, se a família quer, graças a Deus ele merecidamente já tem muito, né? E pode ter um pouco menos, pode ter um pouco mais, mas pode ter felicidade de uma outra situação. Algumas das escolhas são feitas, o Messi também foi para o Paris Saint-Germain porque é em Paris. O Messi também não foi para Manchester City, porque é em Manchester. E não estou falando que de fato não dá para comparar Paris com Manchester, mas enfim. Mas tem isso. E é normal que seja, gente. De cada um. Eu preferiria o Palmeiras na fase que tá do que ir pra Europa. Mas aí pode ser o objetivo de viver, né? De conhecer a vida na Europa. Tem que ter um clube na Europa pra ele ir, né? Deve ter, né? Se não deve ter. Se ele tá falando uma isso, né? Se a fonte tá falando isso, devem ter algumas propostas do futebol europeu. E o Scarpa com 28 anos, Bruno, você acha que ele teria mercado na Europa? Acho que em time pequeno, assim. Recentemente ele teve uma proposta de um time que estava na 2ª divisão da Espanha. Sim, acho que era, não sei se era Almeria, era um time desse, era o Almeria. Ele quase foi para lá, e o Almeria tá até voltando. Eu imagino que vai ser um time desse nível, assim, um time pequeno da Espanha, da Itália, talvez, eu imagino isso, ou talvez Portugal, mas não vai
para time. Vocês não time de acham ponta. que o fato dele estar jogando num time tão badalado no Brasil hoje, com títulos conquistados, esses 3 gols, por exemplo, você sabe que tudo fica na memória, né? Pacote, claro. Certo? Esses 3 gols que ele marcou, contra ninguém, não é assim, mas não importa, fez 3 gols, de pênalti, não interessa, bateu bem. Será que tudo isso não, digamos assim, chama a atenção eu vou repetir, de um time intermediário? Não... Eu acho que não pela idade. Com 28 anos, você acha muito 28 anos, eu acho que um clube... vamos pensar aqui, times que não são gigantes. Ó, Sevilha, que é um... É médio. Não, mas é médio hoje no futebol europeu. Você não pode colocar ele o como grande grande. campeão da Europa League. Não, é que eu acho que não vai pro Sevilha. Fenerbahçe, você não vai colocar. Eu acho que não vai contratar... O Jesus gosta de levar. Mas eu acho que não é essa a Europa que ele quer viver. Acho que ele quer viver numa Espanha, numa Eu Itália, imagino que seja alguma coisa nessa linha. Itália, França, Espanha, alguma coisa. Estamos voltando, hein? Voltando agora para a Rádio Jovem Pan. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan e agora então na rádio e no YouTube da Jovem Pan Esportes, falando sobre o Gustavo Scarpa. O Vanderlei trouxe aí uma notícia exclusiva de que o jogador e a esposa querem viver na Europa, então provavelmente ele deve sair do Palmeiras. Agora é saber se ele sairia no meio do ano ou no fim do ano, que é quando encerra o contrato, né, Vanderlei? Isso a gente eu não tenho essa informação, não sei, mas de qualquer maneira, esse desejo do casal, né, pela informação que eu recebi aqui, eu repito, não é anônima não, tá? É informação de gente que frequenta o Palmeiras, anda pelos corredores do Palmeiras, que ele e a mulher decidiram viver na Europa. Claro que viver significa trabalhar na Europa, imagino, né? Com essa idade ele vai continuar trabalhando. Não importa, nem que seja num time intermediário, um time que não seja os badalados. É uma decisão, o Mauro acabou de dizer aí, é uma decisão. Se um casal, olha, eu tô bem, beleza, o que a gente tem é o suficiente, se conseguir um time médio, eu sei jogar futebol, nós vamos viver. Eu não sei se ele tem filhos, não sei. Aqui é apenas a informação, ele e a esposa. Vão viver na Europa. Perfeito, nada contra isso. É um cara muito culto, não estou dizendo que isso significa, mas é um cara de muita cultura, muito acima da média também, não estou falando de uma média de jogador, a média, digamos, brasileira. É um cara que realmente gostaria de conhecer, vivenciar a cultura europeia, por exemplo, e faz parte. Sabe quem nessa linha que você acabou de dizer? Eu não estou comparando jogadores, ok? Sim. Silvinho. Silvinho, antes de ir embora para a Inglaterra, o Silvinho passou aqui na Jovem Pan, deu uma entrevista no programa que nós tínhamos, chamado No Pique da Pan, à noite. E daqui foi para o aeroporto. Em determinado momento a gente perguntou, mas ele falou, olha, não tem vantagem financeira. Ele falou, o que eu ganho aqui, eu mais ou menos vou ganhar lá, mas eu queria tomar um banho de cultura, aprender inglês, uma série de outras coisas, eu vou para lá e tal. Esse foi o discurso. Você tem que entender, você vai sair do Corinthians, 30 milhões de torcedores, você vai para onde? Eu quero viver lá, quero absorver. Outro muito que foi nessa linha, o Edu Gaspar. Edu Gaspar, sim. Foi nessa linha. Altíssimo nível também. Como é que você vai criticar o cara? É uma decisão tão pessoal, né? Claro, tão pessoal. E existe o oposto também. O cara deseja e a família diz nem pensar. Sim. Daqui eu não quero sair. Ou acaba a família ou vira o inferno. Assim, é uma decisão assim, claro, eu não sou jogador de futebol, mas aí serve para qualquer um porque é uma coisa pessoal. É uma decisão que provavelmente eu tomaria, assim na situação dele, já jogou, ganhou tudo no Palmeiras, ou quase tudo, muita coisa, é difícil fazer mais do que já fez no Palmeiras, financeiramente acredito que ele está muito bem, né? Ele ganhou um belo salário, ok? E eu toparia muito de boa jogar num Raio Vallecano, assim, sair jogar um campeonato espanhol. Talvez tenha vontade de um dia tentar jogar uma Champions, né, Bruno? Sim, mesmo que seja para um time menor, mas escutar aquela musiquinha, entrar. Sim, e gente, na Europa. E jogar no Braga de Portugal não é ruim. O que tem sido nos últimos anos o Brasil e várias áreas de atividade. Quantos profissionais de várias áreas ou estudantes querem morar fora do Brasil? E outra coisa que eu pensaria, né? Tudo bem, eu sou bicampeão da Libertadores, tudo. Se no ano que vem eu perder, é capaz de irem no meu CT,
Porque, assim, as coisas passam rápido, né? Esse time do Flamengo mesmo, que teve o CT não invadido, mas não conseguiram sair, é um time super campeão no Flamengo, né? Então, esses créditos também duram meses, né? Então, se esse ano o Palmeiras tá muito bem, aí ele perde nas oitavas da Libertadores, cai na Copa do Brasil, não ganha o Brasileiro. Jorge, por exemplo. Pronto, aí eu pensaria nisso também, tá? Eu fui campeão aqui, mas se eu não for campeão no outro ano, vão quebrar meu carro, vão na minha casa, vão não sei aonde. Pô, sabe, tem que entender isso também, né, Thiago?